Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 12, Desajustes. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Do item 16 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvelam-se empecilhos dos cônjuges na rotina do cotidiano. Conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento. Em certos lances da experiência, é a mulher que se consorciou acreditando encontrar no esposo o retrato psicológico do pai, a quem se vinculou desde o berço. Em outros, é o homem a exigir da companheira a continuidade da mãe, a quem se uniu desde a vida fetal. Porém, ocorre que o matrimônio é uma queda de amarras, através do qual o navio da existência larga o cais dos laços afetivos em que por muito tempo permanecia ancorado. Na viagem que se inicia a dois, parceiro e parceira se revelarão um à frente do outro, tais quais são e como se encontram na realidade, evidenciando em toda a extensão os defeitos e as virtudes que porventura carreguem. Desajustes e inadaptações costumam repontar, ameaçando a estabilidade da embarcação doméstica, atirada ao navegar nas águas da existência. É razoável se convoque o auxílio de técnicos capazes de sanar as lesões no barco em perigo. Sejam os médicos, psicólogos, amigos e conselheiros, cuja contribuição se revestirá sempre de inapreciável valor. Ou seja, muitas vezes é necessário buscar a ajuda de alguém, porque os indivíduos imersos no conflito nem sempre percebem que ele está vivendo jogos do inconsciente, as projeções dos pais ou dos tutores. É como se as figuras dos seus genitores estivessem se relacionando com as figuras dos genitores dos seus companheiros. E aí ele continua, né? Entretanto, ao desenrolar de obstáculos e provas, o conhecimento da reencarnação exerce encargo de importância por trazer os interessados novos campos de observações e reflexões, levando-os à tolerância, sem a qual a reharmonização acena sempre mais longe. Homem e mulher, usando a chave de semelhante entendimento, passam mecanicamente a reconhecer que é preciso desvincular e renovar sentimentos, mas em base de compreensão e serenidade, amor e paz. É preciso perceber as diferenças, né? Por isso, Emmanuel diz para observar, refletir, para chegar à tolerância, à indulgência que acalma, que dá a possibilidade da convivência, porque a serenidade, a rigidez irrita, a severidade, né? Não, serenidade não irrita. A severidade, a rigidez irrita, desanima, afasta, principalmente se o indivíduo é muito rígido consigo mesmo. A pessoa fica insuportável e essa rigidez o encaminha à solidão. Ninguém aguenta viver ao lado de um ser que é intolerante, que vê defeito em tudo, que não suporta nada, né? Que tudo irrita. Se na convivência social ele já se torna difícil, né?
Imagina num relacionamento familiar. É urgente perceber que o nós da comunhão afetiva não opera a fusão dos dois seres que o constituem. Ou seja, o parceiro não é como eu gostaria que ele fosse. Ele não é como os meus pais. Ele tem hábitos diferentes dos meus. Por isso, a necessidade da flexibilidade, da tolerância, da vontade de aprender, de se modificar, porque queremos que o outro mude, que o outro se adapte ao nosso modo de ser, porque de certo, o certo sempre sou eu. Temos a necessidade de deixar de ser o correto, o modelo de referência, e enxergar no outro alguém diferente dele. Simples assim. O marido não é aquele que vai proteger a mulher, e a mulher não é a mãe cuidadora. Normalmente, queremos a nossa metade, mas não queremos ser a metade do outro. Uma relação saudável é aquela em que eu respeito as diferenças, eu aceito o outro como ele é. E, a partir dessa aceitação, cada um vai se adaptar ao modo de ser do outro e chegar ao senso comum, dando ao outro afeto de amor e não de reclamações incessantes. O nós não anula o eu. Cada um deve ter os seus momentos, deve ter as suas amizades, os seus momentos de lazer, de fazer o que gosta. Ele não deve se anular, desde que ele não queira viver uma vida de solteiro, né? Estando casado. Porque o casal também deve ter momentos com amizades em comum, momentos de lazer em família. Cada um é um ser em evolução e está junto para evoluir junto, para o ajudar o outro em seu caminho evolutivo, para aparar as arestas. Olha o que ele diz. No ajuste, cada companheiro continua sendo um mundo por si. E nem sempre os característicos de um se afinam com o outro. Daí a conveniência do mutuamente se aceitar, com a obrigação da melhoria do casal. Para isso, não bastarão providências de superfície. Ou seja, a análise deve ser real, sincera e de vontade. Cada um deve fazer as suas mudanças de dentro para fora. Há que internar o raciocínio em considerações mais profundas para que as raízes do desequilíbrio sejam erradicadas da mente. A aceitação, o problema. Forçoso admitir o companheiro ou a companheira como são ou como se acomodam na embarcação doméstica. E, feito isso, inicia-se a obra de edificação ou da reedificação recíproca. Óbvio que conclusões e atitudes não se impõem no campo mental. Entretanto, quem se dispuser a estudar os princípios da reencarnação e da responsabilidade individual no próprio caminho, não se arrependerá. Obtém-se da vida o que se dá a ela, colhe-se o material de plantio. Habitualmente, o homem recebe a mulher como a deixou e no ponto em que a deixou no passado próximo, isto é, nas instâncias do tempo que se foi para o continuismo da obra de resgate ou de elevação no tempo de agora, sucedendo o mesmo referentemente à mulher. Por exemplo, aquela mulher totalmente dependente pode ter sido escravizada por ele no passado.
aquela mulher que nunca pôde pensar por conta própria, nunca pôde tomar decisões. O parceiro desorientado, enfermo ou fiel é aquele homem que a parceira, em existências anteriores, conduziu à perturbação, à doença ou à deslealdade, através de atitudes que o segregaram em deploráveis estados compulsivos. Por exemplo, aquele homem inseguro, ciumento, pode ter sido abandonado, traído, e agora retorna problemático com excesso de bebida, de vícios. E a parceira, nessas condições, consubstancia necessidades e provas da mesma espécie. Apenas na base da indulgência e do perdão recíprocos, mais facilmente estruturáveis no conhecimento da reencarnação, com os ajustes que se mostram consequentes na equipe da família, conseguirão o companheiro e a companheira do lar o triunfo esperado nas lides e compromissos que abraçam, descerrando a si mesmos a porta da paz e a luz da libertação. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.